Olá, nessa nossa aula falaremos sobre a questão da participação. A participação que é acessória, uma atividade acessória com relação à atividade principal, que é a atividade do autor. Veja, se a participação é acessória com relação à atividade do autor, é preciso que se fixe esse grau de dependência. Se ela depende da atividade do autor, como é que se fixa esse grau de dependência? O que se requer da conta do autor para que se possa dizer que a conduta do partícipe é uma conduta punível? Vamos lá. Para tanto, existem teorias. Nós temos a teoria da hiperassessoriedade. A teoria da hiperassessoriedade, ela vai dizer que para que se possa punir a conduta do partícipe, a conduta do autor tem que ser típica, ilícita, culpável e punível. Então, por exemplo, se o autor morreu, estando extinta a punibilidade, não se poderia punir o partícipe. Uma segunda teoria é a teoria da acessoriedade extrema, ou extremada, ou máxima, que é a teoria que diz que para que se possa punir a atividade do partícipe, é preciso que a atividade do autor seja típica, ilícita e culpável. Uma terceira teoria vai dizer de uma acessoriedade limitada e vai dizer que para que se possa punir a conduta do partícipe, a conduta do autor tem que ser uma conduta típica e ilícita. E uma teoria de acessoriedade mínima que diz que para que se possa punir a conduta do partícipe, bastaria que a conduta do autor fosse típica. Dessas teorias, nós adotamos a teoria da acessoriedade limitada. Para que se possa punir a conduta do partícipe, é preciso que a conduta do autor seja típica e ilícita. A teoria da acessoriedade limitada foi a teoria usada entre nós. Formas de participação. Como é que se pode participar de um crime? Se pode participar de um crime através de ação ou através de omissão. Mas existem formas de participação que não admitirão a participação por omissão. Vamos ver. Olhem só. A participação, ela pode se dar de forma moral ou de forma material. O que é a participação moral? A participação moral é aquela em que o agente influencia no ânimo do autor, induzindo, determinando ou instigando o autor para que pratique o crime. Essa forma jamais pode se dar por omissão. Mas existe também o auxílio. O auxílio, que também é chamada de cumplicidade, que é a participação material, quando se fornecem meios para que o autor pratique o crime, quando se ajuda materialmente para que o autor pratique o crime. E essa participação material, ela pode se dar por ação ou por omissão. Vamos ver. Agora, de qualquer forma, para que nós falemos de participação, é preciso que exista uma contribuição causal daquela conduta. É preciso que o agente auxilie, que haja uma contribuição causal. Perdão, preciso que o agente, ao auxiliar, ao induzir, ao instigar essa sua conduta, tenha contribuição causal para aquele crime. Então, se, por exemplo, você que está decidido a praticar um crime me pede uma faca emprestada, porque eu tenho uma faca, que é uma faca especial, que ela é, inclusive, ela é meio que simulada, porque ela tem lá uns aparatos que fazem com que ela não pareça ser uma faca, mas, né, enfim, e você me pediu essa faca para praticar o crime. Só que, na hora, você não usou a minha faca para praticar o crime. Você usou um outro instrumento para praticar o crime. Aqui, não tendo havido contribuição causal
da minha conduta, eu não vou poder falar de participação. Tá ok? Porque é indispensável a participação causal. A participação também pode ser sucessiva ou participação em cadeia. Quando é que acontece a denominada participação sucessiva? A participação sucessiva ocorre quando uma determinada pessoa participa de um crime e depois vem uma outra pessoa que, sem conhecer a primeira, participa também de um crime, daquele mesmo crime. Ou seja, na participação sucessiva, o agente é instigado ou auxiliado por outras pessoas, por mais de uma pessoa, sem que uma conheça a conduta da outra. Então, imaginemos, eu vou a uma festa e converso com você e digo assim para você, cara, eu estou querendo matar Maria. Aí você diz, isso mesmo, mata Maria mesmo, mata Maria mesmo. Tá? Maria não vale nada para matar. Depois você conversando com uma outra pessoa, eu conversando com uma outra pessoa, a outra pessoa diz, Maria nunca prestou, pode matar Maria. Então, eu tenho aqui participação sucessiva. O agente é instigado ou auxiliado por mais de uma pessoa sem que uma conheça a conduta da outra. Agora, vamos falar de participação em cadeia, que não deve ser confundida com a participação sucessiva. Na participação em cadeia, alguém instiga alguém para determinar que outro alguém cometa o crime. Então, eu te instigo, eu sei que você é amigo da Marta, né? E sei que a Marta não gosta muito da Joana. Então, eu te instigo para que você instigue a Marta a matar a Joana. Essa é a denominada participação em cadeia. Também essa participação em cadeia é também denominada de participação em participação. Tá ok? Agora vamos lá. Eu disse para vocês que muitas vezes a participação ela pode ocorrer por omissão. Quando é que a participação ocorre por omissão? Bem, com relação à participação por omissão, é preciso que nós visualizemos a existência de duas diferentes correntes. Tá? Para que nós falemos de participação e para que nós falemos de participação por omissão especificamente, é preciso que nós visualizemos a existência de uma corrente que fala que a participação por omissão, ela somente se dá se ela for uma omissão do garantidor. Por uma primeira corrente, participe por omissão, somente o garantidor. Tá ok? Então, imaginemos a seguinte situação. Uma pessoa está sendo assaltada, roubada, ou mesmo furtada. O policial está ali. O policial poderia fazer algo para impedir que aquele furto acontecesse. E o policial não faz nada para impedir que aquele furto aconteça. Para essa primeira corrente, o policial, como garantidor que é partícipe daquele furto. Agora, imaginemos que uma outra pessoa que não tem nenhuma relação, que não é garantidora, está passando pela rua, viu aquele furto acontecendo e não fez nada. Essa pessoa não poderia ser considerada partícipe, mesmo que ela, está subtraindo, tomara que ele consiga. Mesmo que ela tenha aderido subjetivamente. A sua omissão não pode ser considerada participação. É uma mera conivência impunível. Vamos agora para uma segunda corrente. Uma segunda corrente dirá que não. A segunda corrente, ela vai reconhecer que, de fato, aquele terceiro que estava lá e que não era garantidor, ele, de fato, não pode ser considerado partícipe do crime. De fato, não pode. Mas
Se ele não pode ser considerado partícipe do crime, porque ele não tem nenhuma relação com aquele fato, verdade, e também porque aquilo ali não contribuiu em nada com aquele fato. Mas o policial não. O policial, para essa segunda corrente, ele é autor do seu próprio crime. Ele não é partícipe do crime do ladrão. Ele é autor do seu próprio crime. Por quê? O garantidor, quando se omite, podendo evitar o resultado, ele deve ser considerado autor do seu próprio crime, porque, afinal de contas, a base de autoria do crime omissivo é a violação do dever de agir. Se ele violou o dever de agir quando ele tinha dever de agir, ele deverá responder pela sua omissão, e nesse caso, por sua omissão imprópria, como autor do crime de furto. Aí você pode pensar assim, a primeira corrente é melhor do que a segunda. Não é não, tá, gente? Não é não. Não tem nada uma coisa de haver de ser melhor ou pior para o agente. É uma questão meramente técnica, porque, escute, se inclusive eu considerar aquele cara partícipe esse policial partícipe desse crime, eu vou piorar a situação dele. Porque ele vai ser partícipe de um crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Se eu considerar que ele é autor, ele é apenas autor daquele crime sem nenhuma qualificadora, nesse caso. Tá vendo? De um furto simples, tá? Mas então, quando é que a segunda corrente acha que existe participação por omissão? A segunda corrente fixa que a participação por omissão apenas existe quando o partícipe não é garantidor e quando a sua omissão se revela uma verdadeira ajuda para o crime. Então, vamos lá. Então, para a segunda corrente, o partícipe não pode ser garantidor, e para que ele seja partícipe por omissão, será necessário que se vislumbre que aquela omissão efetivamente revelou uma contribuição, um auxílio para aquele crime. Vamos, então, dar um seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu trabalhasse como doméstica na casa de uma família e que eu, então, entrasse no quarto da menina, filha lá do meu patrão, fosse para o banheiro trabalhar, limpar o banheiro, fechasse a porta do banheiro, inclusive colocasse meu fonezinho de ouvido para enquanto eu estou limpando o banheiro, estou escutando minha musiquinha. Ao sair, eu me deparo com a seguinte cena. A menina, ou a mulher, enfim, não importa, né? Se matando, ingerindo vários medicamentos. Tá? E do lado de fora, o meu patrão gritando: Cláudia, você tá aí, Cláudia? Abre a porta, pelo amor de Deus, abre a porta. Fulana quer fazer uma loucura, abre a porta, Cláudia. E aí, a que está ali tentando suicídio se vira para mim e diz assim: Cláudia, eu te peço, fica quieta. Não abre a porta. Não abre a porta, porque eu quero me matar. Por favor, não abre a porta. Ou então, eu verifico a seguinte situação. Nesse caso aqui, eu estaria, na minha opinião, praticando essa minha omissão. Ela, na verdade, foi um auxílio para o suicídio da outra. Só que esse auxílio para o suicídio, ele é uma conduta autônoma, lá do 122. Mas agora vamos mudar a cena. Eu seria autora do 122, porque eu auxiliei o suicídio. Agora, imagine só uma outra situação. Imagine uma situação em que a mesma coisa, eu estou lá no banheiro, a pessoa está lá, só que agora ela não está se suicidando, não. Ela agora está sendo assassinada por alguém que está com um travesseiro, né, tentando asfixiá-la, impedindo que ela respire. E nesse caso, eu vou sair e aquele que está com o travesseiro, apertando o travesseiro contra o rosto dela, diz: Cláudia, não abre a porta, não. E os parentes: Cláudia, abre a porta! Cláudia, abre a porta! Para impedir que ele matasse a filha. E o autor diz para mim: e se eu abrir a porta, ele vai ter que vir para cima de mim, para impedir que eu abra a porta. Né? E vai largar a menina. Né?
Mas eu não faço nada, né? Eu não faço absolutamente nada. E adiro ao comportamento dele. E ele, então, vai conseguir matar aquela moça, as pessoas não vão conseguir entrar no quarto para impedir. Nesse caso, a minha omissão, ao ficar parada e não abrir aquela porta, contribuiu para a conduta do homicida. E para essa segunda corrente, eu poderia ser considerada partícipe da conduta de homicídio. Como é que a primeira corrente visualizaria essa minha atitude? Uma mera omissão de socorro. Porque para a primeira corrente, que é majoritária, para que eu seja partícipe por omissão, será necessário que eu seja garantidora. E para essa corrente também, para que eu seja autora de auxílio ao suicídio naquele primeiro momento, eu precisaria ser garantidora, porque de acordo com o entendimento majoritário, só existe auxílio ao suicídio por omissão se o omitente for garantidor. Então, você deve adotar a corrente majoritária, pelo menos não a prova objetiva, ok? Agora, até que momento pode haver a participação? A participação, ela pode existir até o momento em que houver, até o momento da consumação. No pós-consumação, não existe participação. No pós-consumação, o que existe é um outro delito, tá ok? Um outro delito qualquer. Então, por exemplo, se depois do crime, de consumado o crime, eu ajudo o cara a se esconder, é favorecimento pessoal. Se eu ajudo o cara a tornar proveitoso o produto do crime, é favorecimento real, né? Se eu recebo a coisa, adquiro a coisa, é receptação. Enfim, mas não é participação, porque a participação somente se dá até o momento da consumação, ok? Bem, veja você que agora você poderia perguntar para nós aqui, já caminharmos para o final do nosso tema de concurso de pessoas, nós poderíamos perguntar o seguinte: será que existe concurso de pessoas em crime culposo? Será que é possível que se vislumbre concurso de pessoas em crimes omissivos? Como é que é isso, né? Como é que se dá essa situação de concurso de pessoas em crimes culposos e em crimes omissivos? Vamos lá. Queridos, de acordo com o entendimento majoritário aqui no Brasil, não existe participação em crime culposo. O crime culposo só admite coautoria. Isso é a primeira corrente, sobre crimes culposos. Primeira corrente, só admitem coautoria, não admitem participação. E quando haveria coautoria? Haveria coautoria quando mais de uma pessoa colaborasse para a causa do crime culposo, tá? Então, vamos imaginar, 2 irmãos manuseiam, isso foi uma questão do concurso de Ministério Público, aqui do Rio de Janeiro, 2 irmãos manuseavam uma serra de forma desajeitada, tentando derrubar uma árvore, né? E aí a árvore tomba sobre o prédio vizinho e mata uma criança. Eles são coautores do crime. E também seria coautor aquele que instigasse a correr com o carro, a imprimir uma velocidade mais alta ao veículo, certo? E acabasse provocando a morte de alguém. Seria coautor aquele que instigasse a correr, porque ele cooperou na causa do crime culposo. Tá ok? Então, para a nossa doutrina majoritária aqui no Brasil, crimes culposos não admitem participação, só admitem coautoria. Tá ok? Há uma segunda corrente que dirá que não, que os crimes culposos admitem tanto coautoria quanto participação. E essa segunda corrente vai dizer o seguinte: naquele caso dos 2 irmãos que manuseavam a serra, né, e que acabaram fazendo com que a árvore tombasse no prédio vizinho, eles são coautores. Mas no exemplo da mulher que instigou o marido a correr com o carro, né, para chegar mais cedo a um compromisso, ela é partícipe. Tá? Eles não conseguem conceber a instigação como hipótese de
coautoria. A instigação para que alguém realize uma conduta descuidada, para essa corrente, é a participação. E existe uma terceira corrente, que é defendida pelo Nilo Batista, que diz que nos crimes culposos não existe nem coautoria e nem participação. E os crimes omissivos, hein, gente? Bem, gente, primeira corrente, aqui é justamente o contrário. Quanto aos crimes omissivos, é amplamente majoritário o entendimento de que crimes omissivos admitem participação, mas não admitem coautoria. Porque se duas pessoas que têm condição de realizar aquela conduta que lhes é imposta, que nós sabemos que a base de autoria dos crimes omissivos é a violação do dever de agir. Então, se duas pessoas têm condições de realizar aquela conduta que tem o dever de agir e podem agir, quando elas se omitem, elas são autoras dos seus próprios crimes. Mas acontece, então por isso que não admite coautoria, mas acontece que nós podemos estar diante de uma situação em que uma daquelas pessoas não tem como agir. Por exemplo, uma vez uma prova do Ministério Público caiu um caso em que uma pessoa ela estava com a perna engessada numa lancha e que outra podia cair na água para salvar uma criança. Mas a que estava com a perna engessada diz assim para a outra: não vai não, você vai atrapalhar o nosso lazer. Aí a que está com a perna engessada não vai. Essa outra pessoa que instigou o outro a não cair na água não poderia, não tinha o dever de agir porque não podia agir, mas participou do crime do outro quando instigou o outro, dissuadiu o outro, demoveu o outro da ideia de prestar a ação salvadora. Então, para essa primeira corrente, amplamente majoritária, esse cara é partícipe, porque não se admite coautoria. Se ele pudesse atuar, ele seria autor do seu próprio crime e não coautor de crime nenhum. Mas admite participação, ele é partícipe daquele crime porque dissuadiu. O nome da participação no crime omissivo é dissuasão. É quando se demove a pessoa da ideia de fazer alguma coisa. Mas há uma segunda corrente que nega isso. Há uma segunda corrente que diz que nos crimes omissivos cabe tanto participação quanto coautoria. Então, olhem só como são as coisas. Vamos imaginar que naquele barco estivessem 3 pessoas, tá? 3 pessoas, sendo que uma delas, por estar com a perna engessada, de fato não poderia agir. Também não poderia chamar as autoridades, porque não dispunha de meios para chamar as autoridades, tá? E um deles diz assim: eu vou cair aí na água para salvar a criança. Aí esse que está com a perna engessada, que ele dissesse assim: não cai não, você vai estragar nosso lazer, não cai não. Tá ok? Mas o outro falasse assim para ele: não vamos cair não, cara. Não vamos cair não. Vamos cair não. Tá maluco? Deixa isso para lá. Esses 2 que podiam agir, combinaram que não iam agir, dissuadidos por aquele que não podia agir. Então, a primeira corrente diz que não existe coautoria, mas existe participação. Então, cada um dos que podiam agir são autores do seu próprio crime. E esse que não podia, mas que dissuadiu, seria partícipe. Já a segunda corrente diz não. As 2 pessoas que podiam agir, elas não combinaram que não atuariam, então elas são coautoras do mesmo crime. Na nossa doutrina, nós poderíamos citar o Greco e o Bittencourt como sendo partidários dessa segunda corrente. Eles admitem tanto a participação quanto a coautoria. Mas saibam, é entre nós majoritário, aqui no Brasil, que não existe coautoria em crime omissivo, só participação. Tá ok? Mas vamos lá. Também nós poderíamos falar de uma outra questão que diz respeito a esse lance de teorias sobre o concurso de pessoas. Aí sim, as teorias sobre o concurso de pessoas. Nós já vimos quem é partícipe, nós já vimos quem é autor, né? Já vimos a diferença entre partícipes e autores. E aí,
Como é que respondem aos partícipes e autores? Respondem pelo mesmo crime? Respondem por crimes distintos? Como é que é isso? Queridos, para isso surgem teorias. Nós temos a teoria pluralística, a teoria dualista ou dualística e a teoria monista, também chamada teoria unitária. O que diz a teoria pluralística? Diz que cada uma das pessoas que contribui para o crime responde pelo seu próprio delito. Cada um responde pelo seu próprio crime. A teoria dualista ou dualística dirá que partícipes respondem por um crime, autores por outro crime. E a teoria monista diz que todos que concorrem para o crime respondem pelo mesmo crime. Essa foi a teoria usada entre nós. Nós usamos a teoria monista, consagrada no artigo 29 do Código Penal. E existe o seguinte questionamento. A teoria monista que por nós foi utilizada, o nosso monismo é um monismo ortodoxo? O nosso monismo é um monismo purinho? Ou o nosso monismo sofre mitigações? Segunda opção. O nosso monismo sofre mitigações. Nós temos mitigações dualistas e temos exceções pluralísticas na nossa lei. Embora tenhamos usado como regra a teoria monista, nós temos exceções, nós temos mitigações dualistas no próprio artigo 29. E temos as exceções pluralísticas permeando a legislação. Quais são as exceções pluralísticas? São hipóteses em que as pessoas que contribuíram para a mesma conduta responderão por crimes distintos. Ou melhor, pessoas que contribuíram para o mesmo fato responderão cada um pelo seu crime e por crimes distintos. Exemplos de exceções pluralísticas entre nós. Se eu, mãe, grávida, te dou autorização para que você em mim faça um aborto, e você faz um aborto, eu respondo pelo 24 e você pelo 126. Se eu, casada, te convenço a casar comigo, você sabe que eu já sou casada, eu pratico o crime de bigamia do 235 caput, você pratica o crime de bigamia do 235 parágrafo, você pratica o crime do 235 parágrafo 1º, com pena bem menor que a minha. Uma outra exceção pluralística, se eu sou um particular e dou uma vantagem para que um policial deixe de praticar a sua conduta, ou melhor, o seu ato de ofício, né? E em razão da sua função, eu ofereço uma vantagem para um policial que aceita. Estamos os dois praticando algo extremamente nocivo à administração pública, mas o meu crime, eu sou autora de um crime de corrupção ativa e ele um crime de corrupção passiva, eu do 333, e ele que aceitou a minha promessa de vantagem ou aceitou a vantagem que eu dei, 317. Outro exemplo, contrabando e facilitação de contrabando, 318 e 334 ou 334A, facilitação de contrabando ou descaminho, né? Aquele que facilitou, aquele agente público que facilitou, violando o dever funcional de impedir o contrabando e descaminho, responde pelo crime do 318. O autor do contrabando e descaminho, pelo 334 ou 334A. Tá ok? 334 descaminho, 334A, contrabando. Outro exemplo é o 319A e o 349A. Né? O agente público que trabalha num lugar onde existem pessoas presas, ele não faz nada para impedir que pessoas ali entrem com os seus celulares, né? E essa pessoa entra com o celular para entregar para o preso lá dentro. E aquele agente público fazendo vista grossa, fingindo que não está vendo. O agente público pelo 319A, a pessoa que entrou pelo 349A. Um outro exemplo de exceção pluralística é o do falso testemunho e da falsa perícia. Né? A pessoa oferece uma vantagem para que o autor minta em juízo, prestando um falso testemunho, ou para que o perito faça uma perícia falsa. E o perito vai lá e faz a perícia falsa. E a testemunha vai lá e mente. Quem ofereceu a vantagem para o perito, para a testemunha, responde pelo crime do 343.
e o testemunha, a testemunha que deu o falso testemunho, o perito que fez a falsa perícia, responde pelo crime do 342. Então, vejam que nós estamos aqui diante de exceções pluralísticas ao monismo, mas também existe entre nós, ou existem entre nós, as mitigações dualistas. E essas mitigações dualistas, nós temos aqui nas figuras do artigo 29, parágrafo 1º e 29, parágrafo 2º. No 29, parágrafo 1º, nós temos assim: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a esse combinadas na medida da sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 1/6. Ou seja, a pessoa participou do crime do outro, mas não vai responder com as mesmas penas do outro, porque a sua pena já começa menor, porque ela pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Tá? A participação de menor importância é um instituto que diz respeito exclusivamente ao partícipe, tá? Não se aplica ao coautor. A lei não diz o que é participação de menor importância. Então, nós devemos olhar o caso concreto para verificarmos se aquilo de fato caracteriza uma participação de só menos, uma participação de menor importância. Tá? Agora, uma coisa é certa, a jurisprudência tem entendido que não pode ser considerado partícipe de menor importância aquele que engendra o plano criminoso, aquele que faz a arquitetura do plano criminoso, ou mesmo aquele que fornece meios materiais para a prática, para que o plano criminoso seja colocado em prática, ok? Só que, por favor, vamos aqui ter em mente que não se pode confundir participação de menor importância com participação inócua. A participação de menor importância é penalmente relevante. A participação inócua não tem a menor relevância. A participação inócua não é sequer participação, não é sequer uma conduta típica, ok? Porque a pessoa em nada concorreu para aquele crime. Mas o mais difícil dessa história não é a participação de menor importância. A questão mais difícil são os desvios subjetivos quantitativos na denominada cooperação dolosamente distinta prevista no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, ele diz que aquele que quis, se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, ser-lhe-á imposta a pena deste. A pena será aumentada até metade, na hipótese de ser previsível o resultado mais grave. Vamos lá. Na hipótese de ser previsível o resultado mais grave. Então, se eu combinei com você um furto, você foi lá e praticou um roubo, eu respondo por furto. Eu não combinei roubo com você. Houve aqui cooperação dolosamente distinta. Eu combinei uma coisa, você fez outra. Agora, pode acontecer do seguinte: eu combinar com você um furto e poder prever que algo mais grave poderia acontecer, né? Então, por exemplo, o roubo. Eu combinei com você um furto numa casa vazia. Você chegou lá e foi surpreendido por uma pessoa que havia sido recentemente contratada. E aí você teve que usar violência ou grave ameaça para subtrair o bem. Nesse caso, era completamente, para mim, imprevisível isso, porque para mim eu estava ali, era uma casa vazia. O que você só descobriu que não era vazia quando entrou e teve que usar a violência. Então, para aquele partícipe que apenas contribuiu achando que a casa estava vazia, né, que não foi ao local, que não entrou em luta com a vítima, ele vai responder por furto, o autor vai responder por roubo. Mas vamos imaginar que eu combinasse com você o roubo numa casa, ou melhor, um furto numa casa. Eu combino com você o furto numa casa ocupada. Cara, eu sei que é perfeitamente possível que alguém acorde e você tenha que usar violência ou grave ameaça para subtrair os bens. Então, mesmo que eu tenha desejado participar de um furto noturno, se alguém acordar e esboçar reação, eu vou responder por furto, ok, mas a minha pena será aumentada. Será aumentada nos termos do artigo 29, parágrafo 2º, né, até a metade, tá? Nesse caso aqui, será aumentada até a metade porque o resultado mais grave, que era aquele roubo, me era previsível.
Tá ok? Mas vamos imaginar que eu tenha combinado com você um roubo com arma de fogo. Tá certo? E você chega, eu não vou pro local, não. Eu combinei com você um roubo com arma de fogo, inclusive eu te emprestei a arma de fogo. Eu sei que essa arma de fogo está municiada. Eu emprestei a arma de fogo, inclusive, municiada para você. Aí você chegou lá e, na hora do roubo, usou a arma e matou a vítima. Nesse caso, queridos, não se aplica o 29, parágrafo 2º para mim. Nesse caso, eu vou responder por latrocínio. E por que é que eu vou responder por latrocínio igualzinho você? Porque, meu caro, isso aqui não era um resultado meramente previsível. Esse era um resultado previsível, previsto, né? E aceito. Como assim, Claudinha, no resultado previsível, previsto e aceito? Porque se eu mando você para um roubo com uma arma de fogo, é porque, e municiada, é que eu sei que pode ser, essa arma, eu já estou prevendo que pode ser que você precise de usar essa arma. Então, se você tiver que usar, eu aceito. Senão, eu não teria emprestado para você. Eu não teria entregue a você uma arma de fogo municiada. Tá ok? Então, nesse caso, eu tenho dolo eventual com relação ao resultado mais grave. E eu vou responder por latrocínio igualzinho a você. Então, por favor, volte para o 29, parágrafo 2º. Quando aqui no Código Penal, o 29, parágrafo 2º diz: se algum dos concorrentes quis participar de menos grave, se ele é imposta a pena deste, e essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, por favor, esse previsível aqui é o previsível não previsto, ou o previsível previsto e não aceito. Porque se isso aqui foi previsível, previsto e aceito, eu tenho dolo eventual com o resultado mais grave e eu vou responder pelo resultado mais grave, tanto quanto responderá aquele que, por exemplo, praticou aquele latrocínio. E deixe-me falar aqui, para nós terminarmos a aula, o seguinte: eu quero conversar com vocês aqui uma coisa importante sobre um tema que depois eu notei que eu não falei na história da coautoria, não falei da questão da autoria de escritório. A autoria de escritório é considerada por parte da doutrina como uma modalidade especial de autoria imediata. Eu vou morrer dizendo que isso é um absurdo, chamar isso de uma hipótese especial de autoria imediata. E por que eu considero isso um absurdo? Chamar a autoria de escritório de uma hipótese especial de autoria imediata. Porque, na verdade, o autor imediato, ele atua sem culpabilidade. E na hipótese do autor de escritório, aqueles que estão na ponta não atuam sem culpabilidade, não. Olha o que seria, a que se refere à expressão autoria de escritório. A autoria de escritório acontece nas estruturas das milícias, das grandes organizações criminosas, em que existe lá o cara que tem domínio final do fato, né? O denominado autor de escritório, que dá as ordens para que os seus asseclas lá na ponta realizem a conduta criminosa. Mas esses asseclas serão qualquer pessoa. Essa autoria de escritório, ela é muito marcada pela fungibilidade dos executores. Qualquer pessoa que estiver ali na ponta vai fazer aquilo que o autor de escritório determinou. E essas pessoas lá na ponta atuam praticando condutas típicas, ilícitas e culpáveis. Por isso que eu não consigo entender por que isso aqui é uma modalidade especial de autoria imediata. Mas, na prova, e eu te ensino a fazer prova, você vai dizer que a autoria de escritório é uma modalidade especial de autoria imediata. Tá ok? Então, por exemplo, nas grandes estruturas de tráfico de drogas, você tem lá o líder da organização que às vezes nem conhece, no mais das vezes nem conhece o traficante que está lá na ponta. Até porque esse traficante pode ser trocado a qualquer hora. Esse cara lá da organização, lá no ápice da organização, ele é o autor de escritório, tá? E aquelas todas as pessoas que estão lá na ponta vão responder pelo crime também. Ele vai responder porque tem domínio do fato, como autor, segundo a teoria do domínio final do fato, e aqueles que estão lá na ponta vão responder também como autores, que têm, inclusive, domínio da ação. Tá joia? Então, ela é marcada, eu repito, pela fungibilidade daquelas pessoas, dos tais executores. Tá joia? Essa é a denominada autoria de escritório. E só mais um tema que também eu acho que não falei aqui com vocês, que é importante que se fale, é a hipótese da responsabilização na denominada coautoria sucessiva. Nós vimos que na coautoria sucessiva,
que existe a coautoria sucessiva quando alguém inicia a execução de um crime e depois uma outra pessoa ou outras pessoas ingressam, aderindo à conduta do autor, e ingressam e realizam também atos de execução. Agora, sabe qual é o grande problema? O grande problema é perguntar o seguinte: o coautor sucessivo, ele responde por tudo que o autor, aquele que iniciou a conduta criminosa, fez? Aquele que deu início à execução, de repente, pode ter feito coisas anteriores ao coautor sucessivo. O coautor sucessivo já entrou antes da consumação, evidentemente, mas com muitas coisas já realizadas. Né? E aquilo que foi feito antes da entrada do coautor sucessivo, o coautor sucessivo deve ser por isso responsabilizado? Bem, evidentemente que ele só poderia ser por isso responsabilizado se ele tivesse conhecimento do que foi antes feito. Se ele não tem conhecimento do que foi antes feito, ele não poderia ser responsabilizado. Ok? Então, é preciso que nós tenhamos aqui essa percepção. Ele precisa ter conhecimento do que foi antes feito, né? Mas, mesmo assim, se fazem presentes duas correntes. Uma corrente que diz que, mesmo que ele tenha conhecimento do que foi anteriormente feito, ele não pode ser responsabilizado pelo que foi anteriormente feito. E uma segunda corrente que diz, tendo ele consciência do que foi e conhecimento do que foi anteriormente feito, tendo ele conhecimento do que foi anteriormente feito e ingressando antes da consumação, ele vai responder por tudo, inclusive o que foi anteriormente feito. Tá ok? Então, queridos, um beijo no coração de vocês, que nosso Senhor proteja, ilumine e guarde vocês sempre, sempre, sempre. Fiquem com Deus.